Saudações e bem-vindo. O país já vive a época chuvosa. A cidade de Maputo, a capital do país, foi citada como sendo um dos centros urbanos que tem a previsão de registrar algumas inundações nesta presente época chuvosa, que vai sensivelmente até abril, sendo que teve o seu início este mês de outubro. Hoje convidamos a médica Gilda Florentina Samuel. Ela é diretora do Serviço Municipal de Ação Social no município de Maputo, passe a redundância, para saber como é que a entidade está preparada para lidar com este quadro que se desenha à luz da nova época chuvosa. Doutora, bem-vinda à família Mídia Mais. Muito obrigada, boa tarde a todos. Doutora, qual é o ponto de partida do município para lidar com esta nova época chuvosa? Obrigada mais uma vez. O ponto de partida é a preparação. Neste momento, recolhemos informação em relação ao que vai ser a época chuvosa. Sabemos que no período de outubro, novembro, dezembro, prevêem-se chuvas normais com tendência acima do normal. O que estamos a fazer agora é dar informação, né? Costuma-se dizer que a primeira prevenção é a informação. Então, os munícipes devem ter informação do que fazer antes das chuvas chegar e o que fazer quando as chuvas estiverem a cair e a ultrapassarem. Então, neste momento, estamos a educar os munícipes em relação ao que deve-se fazer. Estamos a orientar para aquelas pessoas que normalmente vivem nas zonas que habitualmente ficam inundadas, para que possam sair ainda a tempo para evitar. Neste ano nós queremos e dizemos que não deve haver centros de acomodação por causa da pandemia da Covid-19. Então é preciso que as pessoas se precavejam e saiam o mais cedo possível para recorrer a outros locais mais seguros para que evitem a inundação. Esta previsão que foi lançada, portanto, indicando aquilo que pode ser o nível de precipitação a nível da capital do país, confirma ou não esta projeção que se faz de eventual ocorrência de cheias urbanas também na capital do país, à semelhança do que vai acontecer em outros centros urbanos do país? Sim, prevê-se chuvas normais acima do normal, principalmente na zona sul. O que é que isto pode significar para a cidade de Maputo especificamente? Especificamente para a cidade de Maputo pode significar que poderá, uma possibilidade, haver ocasiões de inundações em alguns bairros. Não em todos os bairros, mas em alguns bairros que nós temos no município de Maputo, alguns bairros mais propensos que os outros. A previsão é a mesma para o primeiro trimestre do ano passado, porque a época chuvosa vai de outubro até março. Até março do próximo ano, sim. Então, para o período de janeiro, fevereiro e março, a situação é a mesma. É a mesma? Sim. Também a previsão de ocorrência de inundações? De chuvas, sim. De chuvas normais acima do normais. Se a chuva terminar no normal... Pode dar lugar a algumas inundações? Sim. A chuva é normal que se prevê, mas com tendência acima do normal. Se chegar acima do normal, aí já se pode prever alguma inundação. Mas nós temos que estar claros que a cidade de Maputo, em alguns bairros, tem um lençol freático muito para cima, muito elevado. Então, uma chuva que pode até não ser muito densa, pode criar distúrbios por causa do nível freático que se encontra o bairro. Quais são os bairros que já estão identificados como sendo vulneráveis à ocorrência de algumas inundações? Bom, os bairros com maior vulnerabilidade propensos ao risco de desastres, principalmente inundações na cidade de Maputo, temos no distrito Camavota, o bairro de Hulene B, o bairro de Mavalane A, Mavalane B, o bairro de Laulane, Maotas, Ferroviário, Costa do Sol, bairro 3 de Fevereiro e Albazine. No distrito Camubuquane, nós temos o Maguanine A, Maguanine B, Maguanine C, o bairro Jorge Dimitrov, Inhagoia A, o bairro Luís Cabral e o bairro 25 de Junho. No distrito municipal Camachaquene, também outro sítio que nós temos problemas sérios, temos o próprio bairro de Machaquene C, que é de facto um problema, né?
E por sinal, o bairro de Machaquena é dos que estão densamente habitados. Sim, mas deixa fazer uma retificação mesmo. Já tinha falado do Babuquane. Xamanculo, o distrito de Xamanculo, temos o bairro Xamanculo B, Xamanculo C, Xamanculo D, Aeroporto, Chipamanine, Munhuana, Micajuíne e a Unidade 7. E no bairro, no distrito municipal Camachaquene, temos os bairros da Polina Caniço A, B, C e D, e o bairro da urbanização Yamafalala. São os bairros que estão mais propensos. E temos também no distrito Canhaca, não é? Inguane, Inhaquene e Ridrene. Doutora, sempre que ocorre a época chuvosa no país, esses bairros todos sofrem praticamente o mesmo efeito, dependendo do nível da precipitação. Por que é que não se encontram medidas definitivas para que o município não se dedique todos os anos a um trabalho intenso visando encontrar uma solução para estas populações que vivem nestes bairros? Mas eu estava a dizer que estamos a fazer este trabalho, não é? Os municípios são instados a sair do lugar das inundações e o município faz um esforço enorme de encontrar lugares seguros para o seu reassentamento. Neste momento nós temos a expansão para o distrito municipal Catembe. Então algumas famílias poderão ser reassentadas no distrito municipal Catembe. E fazer este trabalho de consciencialização dos munícipes para que de facto deixem aquele lugar. É verdade que são lugares que têm a ver com a sua vida, com a sua história de vida. Eu nasci aqui, meus filhos nasceram aqui, meus pais, então a pessoa não quer sair, mas é a mesma situação todos os anos, então estamos a consciencializar os munícipes no sentido de deixar e criar condições para que de uma vez por todas as pessoas não voltem a habitar aqueles bairros que normalmente são propensos a inundações. Mas os bairros citados aqui são em número considerável. O processo de transferência dessas famílias que vivem lá, mesmo que seja um processo voluntário, de transferência voluntária, seria sustentável olhando para o número de famílias que vivem naqueles locais e também tendo em conta a capacidade dos locais de reassentamento. A cidade de Maputo já se depara com problemas muito sérios de espaço. Mas um trabalho está sendo feito não de agora, já vem sendo feito já há vários anos. O que temos notado é que quando há chuva, as pessoas vão a este problema, vão para o centro de acomodação. Uma vez as águas baixadas, elas retomam para os lugares. Algumas dessas famílias talvez tenham tido já, noutros anos, noutras épocas, tenham tido a oportunidade de sair dali. Acho que saíram e voltaram. Ou tem acontecido que talvez o que tem de acontecer é que as pessoas saem e aquele espaço seja transformado num outro tipo de espaço, num outro tipo de atividade, para que as pessoas não encontrem espaço para vir fazer novas residências. Uma população sai, mas há de vir outra ocupar. E é esse trabalho que estamos a fazer. Dentro dos espaços disponíveis no município de Maputo, o que se tem feito é encontrar um espaço onde se possa fazer um reassentamento definitivo destas famílias, não dando espaço para retornarem para lá. É um trabalho árduo, é um trabalho intenso que deve ser feito, porque, como disse, estamos mesmo com problema de espaço. Os locais abrangidos por esta vulnerabilidade são locais parcelados ou as pessoas habitam nesses locais de forma ilegal? Este é outro problema que temos, aquilo que nós chamamos de assentamentos informais. O que tem acontecido é que dentro de uma casa anteriormente bem parcelada, nascem outras casas dentro daquele mesmo quintal. Então, são famílias diferentes que habitam no mesmo espaço. Este trabalho que está sendo feito, fazer esse levantamento para ver como é que nós podemos agir, como é que nós podemos resolver esta situação. Quais são as condições de vida dessas famílias? São pessoas de renda baixa, alta ou nem uma nem outra coisa? Porque isso é determinante para se pensar numa eventual transferência para outros bairros, uma vez que o Estado não custeia essa transferência. São pessoas
média, baixa renda. Pelo menos renda média está em condições de poder assegurar o seu reassentamento sozinho. Era o desejável. Mas também temos a situação de hábito, né? A pessoa está habituada a ficar ali. Então, acha que indo para um outro sítio, para uma nova escola, um novo mercado, é um retrocesso. Então, prefere continuar ali naquelas condições não boas para a sua sobrevivência. Então, é este trabalho que está sendo feito para a consciencialização das pessoas, dos munícipes, para que possam tomar, de facto, de peito que o que o governo quer é o melhor para todos nós, principalmente para as populações que vivem naquelas condições. Há alguns locais de inundação que estão devidamente sinalizados pelo município. Todavia, continuam a ser ocupados para habitações informais. O que é que justifica esta incapacidade do município em impor, no bom sentido, em impor a ordem nesses locais, em prol, aliás, daquelas famílias que acabam ocupando precisamente aqueles espaços? Não seria incapacidade. O município de Maputo tem amor pelos seus municípios, né? Estão devidamente identificados os locais onde não devem ser erguidas qualquer tipo de estrutura, seja ela para habitar ou qualquer coisa. Mas as pessoas depois acabam indo para lá. Chegado lá, né, para evitar aquele barulho, demolição, não sei o que, as coisas todas, tem-se feito o trabalho, né, para consciencializar as pessoas e fazer percebê-las que o lugar não é apropriado e devem sair dali. Não queremos fazer de forma agressiva, não é? Então, por isso que parece que estamos incapazes, mas, na verdade, é um trabalho que está sendo feito de consciencialização e, pouco a pouco, as pessoas vão tomando consciência e vão sair dali. Onde se mostrar necessário, as pessoas são, de facto, de forma coerciva retiradas. A questão das inundações na cidade de Maputo não é determinada apenas por ocupações de locais de inundação. Concorre a falta de eficácia na manutenção, portanto, das infraestruturas de drenagem das águas pluviais. Em que estado é que o município está deste ponto de vista, tanto deste ponto no que diz respeito a infraestruturas que asseguram a drenagem das águas pluviais? Muito bem. Estamos na época antes da inundação e o trabalho que está sendo feito para além da consciencialização dos municípios é, de facto, a limpeza das valas de drenagem para permitir maior fluidez das águas pluviais. Está a acontecer neste momento que a avaliação respectiva está a proceder com esta limpeza das valas e consciencializar também os municípios. O município de Maputo foi declarada a transmissão comunitária. Em paralelo, as ações de saúde decorrem para a consciencialização dos municípios sobre as medidas de prevenção da doença. Ao mesmo tempo que nós ensinamos o que é que deve fazer para não apanhar a doença, também ensinamos o que deve fazer para não ser apanhado pelas inundações. É um trabalho conjunto que está a ser feito de modo que os municípios tomem consciência desta pandemia a sério e que se precavejam. Aliado às medidas de prevenção da doença, também tem que se prevenir das possíveis inundações. Por mais que a gente diga há de haver espaço para acomodá-los durante aquele período, é um risco acrescido juntar tantas pessoas no mesmo local. Então, é nosso desejo que todo município tome a consciência do que está a passar e que se precaveja. Não deixa ficar no sítio para inundar e também não deve permitir que haja esta necessidade de fazer o centro de acomodação, porque não seria viável, seria de facto uma catástrofe gerir um centro de acomodação decorrente deste tempo de Covid. Então, o que estamos a fazer é, durante as palestras que temos tido na comunidade, falamos das medidas de prevenção da Covid-19 e falamos das medidas a serem tomadas para evitar está descartada a possibilidade de haver alguns centros de acomodação, mesmo que ocorra de desastre. Alguma catástrofe decorrente da época chuvosa. Não é o que se deseja? Não é o que se deseja, é por isso que nós todos os dias saímos aos bairros
para ensinar as populações as medidas que devem tomar, tanto para se prevenir da Covid-19, tanto quanto para as gerações, para evitar que não haja nenhum centro de acomodação. Qual é o envolvimento das lideranças locais nestas campanhas? E nós trabalhamos com os secretários de bairro e, como deve saber, em cada distrito existe um comitê de gestão de desastres. Estes elementos todos os pontos focais foram capacitados, renovados os conhecimentos e são estes que, junto da estrutura de base, o secretário do bairro, chefes das casas, chefes dos quarteirões, vão de bairro em bairro ensinando as pessoas. O município orienta, vai lá, acompanha, mas na verdade quem é que está a fazer a atividade são os pontos focais que estão sediados nos próprios distritos municipais em coordenação com a estrutura de cada bairro. Mas certamente que vai concordar connosco se afirmarmos que o tempo joga contra o município e também as famílias que estão em situação de alguma vulnerabilidade. Estamos a falar de uma época chuvosa que já começou e prolonga-se até abril ou março. Acha que este lapso de espaço de tempo que há é suficiente para as populações expostas poderem encontrar solução que lhes livre de uma eventual catástrofe neste período? Concordo sim que o tempo pode ser que esteja escasso, mas este trabalho não começou agora, não é? É um trabalho contínuo que estamos a fazer e sempre as populações são instadas a encontrar um outro local junto da família que vive em outros bairros mais seguros para, em caso de ocorrência de inundação, se refugiarem lá e não socorrer-se do centro de acomodação. E em relação a infraestruturas que habitualmente também ficam afetadas, não estou a falar de vales de drenagem, em relação às vales de drenagem, já pode aqui explicar que há pelo menos a sensibilização para que os munícipes façam uso correto. Mas falamos, por exemplo, de algumas escolas e outras infraestruturas, sobretudo públicas, que habitualmente são afetadas sempre que ocorra uma inundação na cidade de Maputo. Como é que o município está em relação a infraestruturas nessa situação? Bom, o trabalho é este mesmo que está sendo feito de abrir e refuncionalizar as valas de drenagem para desvio das águas, de modo que as estruturas não fiquem danificadas. Está sendo feito este trabalho. Eventualmente haverá uma e outra infraestrutura que não poderemos salvar, mas logo que possível, né, assim se notar que está a ficar inundado, os materiais estão a ser mobilizados para que haja uma sucção das águas, de modo que a estrutura não fique durante muito tempo mergulhada em águas. Ultimamente se fala mais da Covid-19 porque pronto, já é a pandemia que está a dominar a atualidade, mas sabemos que anualmente, sobretudo na época chuvosa, há problemas muito sérios de malária, cólera, etc, etc. Estamos a trabalhar com a população no sentido de ensinar e também estamos a ensinar para o saneamento do meio, para evitar a malária e outras doenças como referiu. Tudo isso faz parte de um pacote que nós temos de ensinamento e consciencialização dos munícipes. Palestras e algumas simulações, como é que deve ser feito, como fazer, e peças teatrais para ensinar, para ficar mais clara a mensagem, é o que nós temos feito para evitar danos maiores. O ensinamento de meio pressupõe a partilha de responsabilidades. Aí há a intervenção do cidadão até um certo limite. Por outro lado, o Estado, neste caso o município, tem o seu papel e muitas vezes o Estado não cumpre plenamente o seu papel e acaba condicionando, portanto, o cumprimento daquilo que são as obrigações do município. Eu gostava de ouvir o comentário da nossa convidada. Nós não podemos empurrar para o Estado, nós temos que partir Naquilo que diz respeito às obrigações do Estado. E nós estamos a fazer, estamos a recolher o lixo, estamos a colocar os contentores para depósito adequado do lixo e em tempo oportuno recolhe-se o lixo com o horário marcado que os munícipes têm conhecimento. Agora, nós também temos que ensinar os munícipes para saber fazer a separação e o descarte deste lixo. A que horas deve ser deitado no contentor para que o caminhão passe e leve,
e como é que deve estar aprovisionado, não é? Para ser mais fácil o carregamento do lixo. Então, os esforços estão sendo envidados sempre no sentido de limpar sempre as ruas, limpar o lixo em tempo oportuno, para que este lixo não se torne, de facto, um problema sério para os nossos municípios. Eu vou aproveitar o facto de a nossa convidada ser uma médica, portanto, ter uma sensibilidade suficiente para nos ajudar a compreender de que forma é que certos fenômenos, sobretudo na época chuvosa, devem ser geridos. Há ocorrência para unidades sanitárias de muitos pacientes na época chuvosa, em consequência, portanto, de doenças que resultam de chuva em excesso. Ora, se em épocas que não têm tido a situação da pandemia como está acontecendo agora neste 2020, a capacidade de atendimento segue a ser desafiada, o que se espera que venha a acontecer caso se assista à explosão de algumas doenças que sempre ocorreram na época chuvosa, entretanto diferente de uma época em que temos uma adicionante que é a pandemia da Covid-19? Muito bem. As unidades sanitárias sempre vão atender as pessoas, né? Neste momento da Covid-19, não é? A educação é evitar aglomerados, não é? Mas as pessoas são ensinadas. Evita aglomerado, mas se estiver doente, dirija-se à unidade sanitária. Vai ser, de facto, desafiador nesse momento, se acontecer, mas não vamos deixar de atender as pessoas. E queremos acreditar que, se os municípios estão a ver e a escutar, tomem as medidas para que não caiam nessas doenças. Já sabemos, com a chuva vem a malária, com a chuva vem a diarreia. Então, o que nós precisamos é dar informação, não é? Esta informação para que as pessoas tomem atenção do que devem fazer para não apanharem as doenças, não é? O saneamento do meio, o aprovisionamento de água e alimentos, a preparação dos alimentos para poder viver num ambiente são, é necessário. E é necessário também fazer as profilaxias que nós temos dado, usar a rede mosquiteira, para que não apanhemos a malária. A malária é uma doença grave, que precisa de um tratamento hospitalar mesmo, e de modo que, por causa da pandemia, as pessoas poderão ficarem retraídas a não procurar os cuidados hospitalares, mas não. Se a pessoa está mesmo doente, deve dirigir a unidade sanitária, vai receber o tratamento e, dependendo da sua condição, poderá ou não ficar internado. Os hospitais estarão abertos a tratar. Dentro deste ambiente todo do Covid, vão se encontrar saídas para acomodar todas as situações. Não podemos deixar os nossos munícipes assim, ao Deus dará. Só que muitas pessoas passaram a ter medo de ir ao hospital com o receio de que ainda ficam contaminadas pela Covid-19. Se nos permitirem usar os vossos canais para desfazer este mito, não é? É preciso evitar aglomerados. É preciso usar os métodos para a prevenção. Neste momento, para a Covid-19, é o uso correto da máscara, não é? A lavagem frequente das mãos, não é? E evitar aglomerados. O que nós pedimos na altura é que, se a pessoa não está tão mal assim, poderá, de facto, não ir ao hospital, mas se não se sentir doente. Mas se está doente, vá à unidade sanitária. Chegar à unidade sanitária, está tudo demarcado, onde cada um deve sentar e vai receber os tratamentos, os cuidados que precisa. Se é doente crônico, que vai regularmente fazer as suas consultas, haverá, de facto, uma informação de quando é que deverá voltar lá e vai naquele dia, naquela hora que marcaram, vai lá direto para a sua consulta e leva a sua medicação, e assim nós vamos evitar. Agora, nós somos uma população moçambicana que temos os nossos problemas de nossa nascença, né, que quando uma pessoa na família está doente, vão 3 para acompanhar. Então, são essas coisas que nós vamos pedir para que as pessoas não façam. Não, é uma pessoa adulta,
consegue sozinha ir até a unidade sanitária, que vai ela sozinha à unidade sanitária. Agora, em caso de incapacidade, vá com uma pessoa ou duas que possam acompanhar, mas de facto temos que evitar levar, por exemplo, se é um bebê que está doente, vão as duas avós, a mãe, a babá, acompanhar o bebê que está... Boa maneira africana. Sim, não, é isso que nós temos que evitar. Então, vão, de facto, as pessoas necessárias para aquela missão, para poder receber os cuidados e assim evitamos aglomerados. Chegado lá, é preciso observar as regras de distanciamento que são necessários e pronto. E usar a máscara, usar a lavagem das mãos corretamente e assim nós todos sairemos bem. Doutora, a ciência pelo menos nos ensina que não se muda a mentalidade de um homem depois dos 18 anos. Acha pacífico esta mobilização que se faz para que as pessoas mudem de hábitos em função das imposições que nos estão trazidas pela pandemia da Covid-19? É preciso ter em conta isso, sob pena de a mensagem correr o risco de ser disseminada com um certo insucesso. É verdade, mas não é possível, não diria que não é possível. Leva tempo, mas ele é possível. Mas com as condições que as pessoas estão a ver, da Covid-19, as pessoas já tomaram consciência do que é a gravidade da doença. Eu acredito que rapidamente eles acataram esta medida. E nós somos assim, vivemos em comunidade. Mas neste momento, não porque antes não era proibido, o ambiente hospitalar é um ambiente restrito, que não devia ser exposto a todo mundo. Então vai ao hospital quem precisa de cuidados e quem vai acompanhar em caso de incapacidade da outra pessoa. Então os outros esperem em casa de voltar a pessoa e vamos acompanhar em casa. Mas nós queremos mostrar o nosso carinho, estar ali perto, e é assim como nós vivemos. Mas acho que a mensagem, tenho certeza que chegou a todos, que é preciso, de facto, não é demonstrar o nosso amor, mas neste momento demonstramos mais o amor se nós ficarmos um pouquinho afastados desta pessoa. Assim nós não permitimos que ela fique doente nem nós fiquemos doentes, porque depois todo mundo vai ficar doente e quem vai cuidar de quem? Então nós temos que rever esta nossa postura. E muitas vezes esta tendência das famílias acompanharem o seu parente quando precisa de se deslocar ao hospital resulta da falta de conforto quando é necessário nos hospitais. Os nossos hospitais também não estão habilitados, não estão capacitados para um conforto à altura da demanda. Concordo e não concordo. Porque às vezes nós já vamos exigindo. Eu vim com a minha mãe, com a minha sogra, todos devem entrar. Não é assim. O ambiente hospitalar tem suas regras, que nós todos temos que saber e compreender e acatá-las. Há de ver que em muitas unidades sanitárias, logo nas manhãs, antes de começar a atender, enquanto um atende os mais graves, há quem está a dar uma palestra sobre algum tema de utilidade pública, principalmente para dentro dos hospitais, que é preciso agora, nós estamos a fazer por causa da situação que não podemos ficar muito tempo aglomerados, mas sempre ensinamos, demos essas palestras, não só na unidade sanitária, como também nas comunidades. Tem equipes preparadas que vão para ensinar. Então, como se costuma dizer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Então, nós não vamos ficar calados, porque a nossa vivência é assim. Nós vamos continuar a ensinar até que todo munícipe tenha consciência do que estamos a fazer. É uma questão grave. Ninguém está proibido de ir ao hospital, mas se a pessoa doente consegue sozinha chegar à unidade sanitária, é melhor que o faça sozinho do que levar outras pessoas para lá. É um ambiente já, digamos, contaminado. Então, quanto menos expusermos, melhor para nós. Aliás, só falando é que a gente se entenda. O que é que a pandemia da Covid-19 veio a mudar naquilo que é a rotina da área de ação social no município de Maputo, área que dirige? É um desafio muito grande de se mudar. Ele veio colocar a nu as nossas fraquezas, não é? A ação social lida mais com os grupos vulneráveis, não é? Com os mais desfavorecidos. Aliás, nós em ação social dizemos que todos somos vulneráveis e nós lidamos com os mais vulneráveis, na situação de mais vulnerável. Todo mundo é vulnerável a qualquer momento, a qualquer coisa.
Então, há que proteger estas pessoas. Deparamos em situações, por exemplo, estamos a dizer que uma das medidas para proteger da Covid-19 é o uso da máscara. Mas há quem não tem como adquirir uma máscara, não é? E nós, ação social, temos que estar lá para ajudar aquela pessoa a se ajudar. Ela até pode querer usar corretamente a máscara, mas ela não tem a máscara e não tem como ter a máscara. Nós temos que entrar para ajudar, distribuindo máscaras às pessoas mais vulneráveis. Temos as pessoas com deficiência física, visual, outro tipo de deficiência, que alguma das vezes as pessoas precisam se locomover com ajuda. Estamos a falar de distanciamento social. E como é que esta pessoa que precisa de ajuda vai andar sozinha, se não, sozinha ela não pode? Então, é de facto desafiador para que encontremos medidas de ajudar esta pessoa a ser autônoma. Se a pessoa usa muleta ou usa uma bengala ou usa como guia uma outra pessoa, seria possível nós ensinarmos e darmos uma bengala branca para ela poder usar? Seria necessário, mas confesso que não temos essas condições todas. Mas trabalhamos com as associações e alertamos para este facto de precisar de ajuda, e a ajuda neste momento pode ser um motivo para a contaminação da Covid-19. Então, dentro das possibilidades, o que é que nós podemos fazer? Vamos pedindo ajuda aos outros, máscaras, distribuímos pelos nossos grupos, e a coisa mais difícil de encontrar são os meios de compensação. São caros, mas onde nós podemos, onde podemos ajudar, vamos fazendo um pouco por todo o lado, por todo o município. Confesso que não temos para todos, mas é a nossa preocupação, não é? Por isso que batemos portas aos nossos parceiros para nos ajudarem a ajudar estas pessoas que vivem na condição de maior vulnerabilidade. Temos as nossas mães, são chefes de agregado familiar, ela tem que acordar, ir à procura de qualquer coisa que comer. O lema é fica em casa. Ficando em casa, ela não tem nenhum tipo de rendimento. Ela se arrisca a ir à rua para poder encontrar algum sustento para os seus próprios filhos. Então, o que nós temos feito é encontrar uma forma de ajudar, que não é daqui para agora, que é produzir assim os projetos de geração de renda a estas mulheres. Conseguimos fazer para algumas. Junto dos nossos parceiros, ensinamos como se faz a gestão de um pequeno negócio, e pode ser que encontremos também outros parceiros para colocar em produtos, e nós vamos, de forma de indução, introduzir esta mulher para iniciar o seu próprio negócio. O que nós queremos é que não fique por aqui, que esta mulher continue a fazer o seu negócio e ela seja capaz, de facto, de levar os seus filhos à escola, construir a sua própria casa e viver em condições desejáveis. Estamos a falar de uma faixa da população que no início de cada época chuvosa vê a sua condição de vida agravada. É verdade. E é muito complicado lidar com estas pessoas, porque a cada vez que vai chover, a pessoa começa a ver o seu cenário a voltar, né? Aquela situação que passou vai voltar a passar, vai ficar sem o que comer, onde dormir, essas coisas, e tem filhos por criar. Então, esta vulnerabilidade é posta nu, e nós somos desafiados a tentar ajudar a ultrapassar esta situação. O município não tem, neste momento, uma capacidade robusta para dizer que não, a todo mundo vamos ajudar. Não, vamos pouco a pouco ajudando aqueles que podemos ajudar e ensinando também as pessoas como sair daquela situação. Que meios é que usam para distinguir os mais vulneráveis dos abastados? Tirando pessoas com deficiência física, onde as condições de vida daquele indivíduo são facilmente visíveis ao olho nu. Nós trabalhamos com a estrutura local. Cada chefe do quarteirão, cada chefe de 10 casas sabe quem é quem na sua área, não é? E recebemos também solicitações, mesmo dos distritos municipais,
que dizem: estamos a pedir ajuda para a família tal, que está numa situação crítica. Não tem isto, não tem aquilo, não tem nada. Está ali, tem crianças, e nós vamos lá aferir as condições e depois de fazer este levantamento faz uma história social e depois se perceber por que é que está ali, como é que nós podemos ajudar e depois vamos com os nossos parceiros tentar ajudar e sair daquela situação vulnerável. Não é uma saída abrupta, hoje, não sei, não é assim. Vai levar o seu tempo. O que podemos fazer naquele momento é, dependendo de cada situação, podemos ter uma ajuda naquele momento, não é? Mas o que vamos fazer é ir acompanhando esta família, estas pessoas e vamos, pouco a pouco, tirando daquele lugar onde eles estão. Disse que a pandemia da Covid-19 veio denunciar algumas fraquezas, sobretudo na área específica da ação social. Queira nomear algumas das fraquezas, se não todas? Não, as fraquezas é que nós temos muitos grupos vulneráveis, não é? Mas, enquanto as pessoas acordam e andam, esta vulnerabilidade é, como é que se diz, camuflada. Neste momento da Covid-19, o lema no princípio era fica em casa. A pessoa vai ficar em casa para comer o quê? E recebemos, de facto, pedidos de intervenção, porque tem uma família que não tem o que comer hoje. A mãe não pode sair porque não pode ir à rua, não pode ir vender no mercado, não pode ir vender, às vezes vende na via pública, não necessariamente no mercado. E são retiradas pessoas do seu local, entre aspas, que é o local de trabalho. Então, fazer este levantamento dessas famílias que vivem nessas condições, o número avoluma-se, não é? E percebemos que temos muito o que fazer para tirar as pessoas de onde eles estão. São muitos tipos de grupos de vulneráveis, né? Um dos que nos preocupa é que tem aquilo que chamamos de população da rua, não é? As pessoas estão na rua e ficam em casa, mas a sua casa é na rua. E o que fazer? Os esforços têm sido evidados com os nossos parceiros para a identificação da proveniência daquelas pessoas que habitualmente vivem na rua, de onde é que vêm, por que é que estão ali, faz-se uma história também e tentamos, de facto, uma reconciliação e, por vezes, conseguimos devolver as crianças. Algumas crianças vieram que não sabem porquê, os pais entregaram com promessas de emprego, chegam aqui não tem emprego nenhum e não sabe para onde ir e acaba ficando com os outros na rua. Mas depois pode ser que nós encontremos a criança e nos diz exatamente de onde é que ela é, interagimos com os colegas dessa zona, desse distrito, dessa província e às vezes é possível, às vezes não, é possível fazer uma reintegração na família daquela criança e volta para casa. A ação social no município de Maputo perdeu a batalha de evitar ou acabar mesmo com as campanhas peditórias de pessoas necessitadas ao longo de algumas vias, que hoje ainda se vê depois de muitas campanhas que foram feitas no sentido de que aquelas pessoas devem dirigir-se a um certo local, é lá onde devem ser depositados os apoios. Mas as pessoas ainda estão lá. As pessoas estão lá porque a culpa é dividida, né? De quem está a dar esta oferta, esta esmola. Né? Falamos e indicamos onde deve-se fazer esta entrega. Por exemplo, quero concordar comigo que o movimento das sextas-feiras diminuiu bastante das lojas. Não é? Um trabalho foi feito a consciencializar os donos dos estabelecimentos comerciais para não fazer aquela oferta naquela sexta-feira, naquele momento que vem ali, mas poderão num local encontrado ir fazer lá a distribuição das suas oferendas que querem fazer, não é? Algumas pessoas fazem aquilo porque é um ritual que tem que fazer, é assim como é a religião deles, então tem que dar. Então não deia na rua. O que nós queremos não é deixar de dar, deia, mas não deia na rua. Encontre um espaço fechado e faz lá a distribuição. Quando
a pandemia da Covid-19 eclodiu em Moçambique. Um dos vários focos que foram identificados como representando o grande potencial para a propagação da doença é o trabalho de sexo, a chamada prostituição na via pública. As primeiras tentativas pareciam estar a resultar, mas em muito pouco tempo as trabalhadoras de sexo foram vistas na rua a fazer o seu trabalho. O que é que o município não conseguiu fazer para que as trabalhadoras de sexo não voltassem para os seus locais habituais? São mulheres trabalhadoras de sexo, né? Estamos também, é o nosso grupo-alvo, trabalhamos com elas, consciencializamos-las para ficarem em casa. Algumas delas foram de facto orientadas e tiveram o benefício de ter algum projeto de geração de renda para deixar aquela vida. Mas, como disse, a luta ainda não está ganha. Nós trabalhamos com ela, sim, fazemos a consciencialização e pedimos para que não se façam à rua, não é? Íamos ter maior colaboração dos requisitantes dos trabalhos delas. Se não o fizessem, talvez pudessem não ir à rua, né? Mas isso é difícil, não posso dizer que não de ir. São senhoras adultas, conscientes, falamos todas as semanas, temos 1 ou 2 reuniões, encontros com elas, com as pessoas que coordenam aquele trabalho. Elas também têm suas coordenadoras ali. Então, falamos das medidas necessárias para a prevenção e para se precaverem da doença, não se exporem à rua. Mas estamos a trabalhar com pessoas adultas. Dissemos antes que é difícil mudar a consciência. São pessoas adultas que, entretanto, usam adolescentes. Às vezes, sim, adolescentes também. E a nossa luta é falar com eles. Falando, a gente se entende. Nós mostramos os prós e os contras, mais os contras daquela atividade, principalmente nesta altura da Covid-19. Não só a própria atividade é de risco, o que é que se pode ganhar dali. Então, nós falamos com elas, conversamos e ensinamos como é que elas devem fazer para não apanhar as doenças. Doutora, o município tem estado, no início de cada época chuvosa, quase que andar a correr atrás dos prejuízos. As campanhas se multiplicam neste período, ou seja, estamos perante uma jornada sazonal. Eventualmente, se esta jornada fosse permanente, ocorresse mesmo durante aquele período que não chove, pudesse resultar. O que é que leva a que se opte por um trabalho sazonal, ou seja, colocar o município a correr atrás do prejuízo para gerir uma época chuvosa? Não, mas ciclônica. A ideia é a época chuvosa ciclônica, ela já existe. O trabalho deve ser feito de forma contínua para que quando este período... E por que não se faz de forma contínua? Mas estamos a fazer de forma contínua a limpeza das valas, não é? Há um momento em que há uma intensificação das atividades, não porque nos outros momentos não se faça nada, né? Neste momento que se espera que a chuva caia com maior intensidade do que nos outros períodos, há intensificação dos trabalhos, mas não porque durante de abril até outubro ficamos sentados para esperar ficar a trabalhar de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Não é assim. Estamos a trabalhar de forma contínua. E neste período do ciclo, que é um ciclo, né, há uma intensificação dos trabalhos para que não ocorram as inundações decorrentes das chuvas que possam cair durante o período de ciclones e chuvas. E quais são as limitações da área da ação social para lidar com a demanda imposta pela época chuvosa? As limitações da ação social é, de facto, da consciencialização das pessoas, porque as pessoas vão ficar na água e depois hão de vir para dizer que estamos a pedir apoio ao governo, não é? Então, enquanto acharem os munícipes que ficar na água pode render alguma coisa em algum momento, então esta luta vai mesmo continuar, não é? Mas estamos a lutar, a trabalhar com os munícipes de forma a consciencializá-los. A mudança brusca não vai acontecer, mas
paulatinamente vamos fazendo as suas cabeças ver que não rende nada estar lá. Não vai ficar no meio da água para ganhar 25 quilos de arroz, 2 quilos de açúcar, não sei, essas coisas todas. Não rende nada. Então, melhor é sair de onde está, encontre um espaço mais seguro e fique lá. Como gestora da área de ação social no município de Maputo, pode nos garantir que a tragédia do Ulene, que também ocorreu numa época chuvosa, jamais voltará a acontecer? Olha, eu não posso dar essa garantia, mas o que posso dizer é que as famílias vítimas do alimento da lixeira do Ulene estão bem acompanhadas. Neste momento, decorrem as obras da reconstrução da cidadela para o seu reassentamento e, enquanto isso, o governo, não somente o município de Maputo, o governo no geral, o governo central, vela pela sobrevivência destas famílias. E há um garante de um pagamento que se deve fazer para que elas possam, porque algumas estão, quase todas, estão a subalugar casas para poderem viver, já que as suas casas ficaram danificadas. E ficou uma lição, não é? De onde nós devemos construir, de onde que nós não devemos. Mas neste momento, acredito que todos nós aprendemos, não só o governo, os próprios municípios aprenderam a história trágica do Ulene, que não se pode ficar perto dali. E tem as áreas demarcadas que nós devemos fazer as nossas construções e não invadir os espaços reservados. Por alguma razão, aquele espaço é reservado para alguma coisa. Então, não é salutar invadirmos para morarmos lá. Quantas famílias estão abrangidas por esta cidadela em construção? São 265 famílias. 265 famílias. Já há previsão da conclusão das obras? Ainda não. O nosso desejo é que até dezembro deste ano, se tudo correr como nós queremos, como o desejo do governo, não só do município, como também do governo central, que até dezembro, janeiro, por ali, as casas estejam já concluídas. Não é? A construção das casas depende das receitas nacionais. E este ano, como viu, foi um ano atípico, continua sendo, as receitas decaíram. Portanto, as obras estão meio atrasadas, mas estão a acontecer. Isso já nos anima, que estão a acontecer, e acreditamos que a médio e longo prazo as casas estarão terminadas e as famílias estarão devidamente acomodadas em casas condignas. Esta cidadela onde é que está acontecendo? No distrito de Marraquém. Distrito de Marraquém. Num processo deste sempre tem que haver uma margem de erro. Caso não se concretize a previsão otimista de dezembro, quando é que se pensa que poderá ser a data limite para se ter as construções já concluídas? Olha, em princípio as casas já deviam estar concluídas, mas aconteceram coisas que não dependem de nós e que ditaram o atraso das obras. Qual era a previsão inicial? Era que até esta altura as casas já tivessem terminado, que as famílias estivessem reassentadas, não é? Se tudo tivesse corrido como nós queríamos. Mas nem tudo depende da vontade. Há aspectos a serem observados que fugiram do controle. Não é culpa de ninguém, é a situação. Então, vamos, segundo aquilo que estamos a fazer, ver o que se pode fazer. O governo central está mesmo empenhado para que se concluam as casas. A médica Gilda Florentina Samuel, diretora do Serviço Municipal de Ação Social na capital do país, foi a nossa convidada. Hoje a conversa teve como propósito a época chuvosa que decorre desde outubro e vai até março, abril. Aqui tentamos saber como o município de Maputo está organizando para lidar com esta época chuvosa que neste 2020 ocorre num contexto bastante excepcional. A época chuvosa foi antecedida da pandemia da Covid-19, que ainda não tem fim à vista a nível de todo o mundo. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continue ligado a nós porque nós temos mais propostas aliciantes.